Agora, Vitor Brown, você falou da política em Brasília estar empolvorosa. Sabe onde pode ser que esteja ainda mais agitada? Onde? Na Argentina. Ah, imagina. Com a posse de Javier Milei. Você mostrou agora há pouco na reportagem da Malu Bacarin que houve já esse movimento de judicialização do decretaço de Javier Milei. Falamos também, principalmente ontem, sobre aquele projeto de lei que propõe cerca de 600 artigos, modificando várias regras em vários setores na Argentina. Protestos de rua, né? Ameaça de greve. No final do mês, inclusive, mais uma pode acontecer. E teve outra decisão polêmica que foi oficializada ontem pelo governo Javier Milei. Confirmando uma promessa de campanha, a Argentina não vai entrar no grupo formado por Brasil, Rússia, Índia e China, o BRICS. O André Anelli tem mais informações. O presidente da Argentina, Javier Milei, enviou ao Brasil uma carta em que formalizou a recusa do país de fazer parte do BRICS, grupo de cooperação econômica formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os demais membros do bloco também foram comunicados por meio de carta que apresenta as alegações do novo presidente da Argentina. De acordo com Milei, o governo dele vai rever decisões tomadas pelo antecessor, Alberto Fernandes. E uma das revisões é a criação de uma unidade especializada para participação no BRICS, que não vai mais acontecer. Ainda no comunicado, Milei diz que não é oportuno a Argentina participar do grupo no momento e que, portanto, declina do convite feito em agosto para fazer parte do bloco, que vai passar a contar também com Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. A entrada desses novos membros foi decidida juntamente com a da Argentina. Os países que aceitaram o convite para o BRICS vão passar a integrar o grupo em janeiro. A imprensa argentina tem tratado a recusa de Milei como uma forma do governo se atentar à crise econômica interna que o país enfrenta. Quando Milei ainda era candidato, ele já havia antecipado que a Argentina não faria parte do BRICS, porque o país, nas palavras dele, estava alinhado com os Estados Unidos e com Israel, e não com comunistas. Até o momento, nem o Ministério das Relações Exteriores e nem o Palácio do Itamaraty se manifestaram sobre a decisão, que não foi considerada uma surpresa aqui nos bastidores políticos de Brasília. Isso porque a então futura ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, já havia anunciado em novembro que o país não iria se juntar aos BRICS. De Brasília, André Anelli. Valeu, André. Sobre essa decisão do presidente argentino, temos um convidado agora, o especialista em relações internacionais, Valdir Bezerra. Está ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, Valdir, pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Lívia. E bom dia a todos os telespectadores da Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite. Nós que te agradecemos pela presença aqui com a gente nesse último final de semana do ano, um período corrido, movimentado. Você está aqui com a gente. Obrigado, viu, Valdir? Como é que você analisa essa decisão do presidente argentino, Javier Milei? Vê motivos, Valdir, para essa recusa, para que Milei diga não a essa entrada da Argentina nos BRICS? Ela não é uma surpresa. O Milei já havia prometido que não tinha interesse em fazer parte dos BRICS desde a sua campanha eleitoral. Esse desejo manifestado pelo país de se integrar ao grupo, ele foi feito durante a administração de Alberto Fernandes, e o Milei parte de um outro princípio de inserção internacional da Argentina no mundo. E, ao mesmo tempo, ele entrou com um projeto de desfazimento das políticas da administração anterior, notadamente do Alberto Fernandes. Então, ele acabou cumprindo, na verdade, uma de suas promessas de campanha, justamente de que ele não tinha interesses em incluir a Argentina nesse grupo multilateral que é o BRICS. Agora, Valdir, qual vai ser o impacto, ou pelo menos qual o impacto esperado dessa decisão, tanto para a Argentina, porque a gente lembra que o Banco de Desenvolvimento, né, o Banco do BRICS, como é conhecido, é
é importante para esses países, principalmente que fazem parte dessa cúpula. A Argentina vive uma crise financeira muito significativa. Então, qual seria o impacto para a Argentina da saída do grupo, ou da não entrada, na verdade, no grupo e também para o grupo? Olha, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, ele atua mais no financiamento de projetos de infraestrutura sustentável. E talvez esse não seja o principal interesse da Argentina no momento atual. A Argentina, ela vai liberar esforços políticos para se concentrar nos seus problemas domésticos. Então, me parece que a não participação do país no grupo vai servir justamente para que o Milei e essa administração atual se concentre em resolver as questões econômicas do país. E, como eu tinha mencionado anteriormente, o projeto de inserção internacional da Argentina hoje não é um projeto que casa com o projeto dos BRICS. O Milei já declarou que tem intenção de formalizar uma aproximação maior com os Estados Unidos, com Israel, como também foi mencionado na reportagem, e com o Ocidente. E o BRICS, em alguns aspectos, ele é um grupo que se opõe justamente a alguns privilégios dos países ocidentais no sistema internacional. Me parece que a Argentina não vê nesse projeto algum interesse nesse momento atual, até por isso que o governo mencionou que não é oportuna a entrada da Argentina agora. Aliás, o Milei também tem a intenção de dolarizar a economia do país, e os BRICS vêm conversando no sentido de diminuir o papel do dólar no sistema internacional. Isso também é uma questão que vai continuar sendo defendida pelo grupo. Para os BRICS, isso representa uma perda em que sentido, né? A não entrada da Argentina. O BRICS vai perder a oportunidade de aumentar a sua influência e a sua presença na América do Sul, incluindo a segunda maior economia, o segundo país com maior destaque no subcontinente. Então, para o grupo, acaba sendo até acaba sendo uma perda a não entrada da Argentina. E será que essa decisão do Milei, Valdir, ela pode abrir caminho para que outros integrantes do grupo também repensem a permanência no BRICS? E falo especialmente do Brasil, né, que é um dos corações, um dos motores do BRICS. Caso haja uma transição de poder por aqui, caso a direita, por exemplo, volte à presidência da República, é possível que o Brasil repense também a sua permanência no BRICS? Falo mais especificamente do Brasil, porque nos outros países não dá para imaginar tanta transição de poder, na China, na Rússia também, que até vai ter eleições no ano que vem, mas é praticamente real um cenário em que o Vladimir Putin não permaneça no poder. Mas no Brasil, por exemplo, eventualmente na África do Sul, caso haja uma mudança de governo, é possível que esses países repensem a permanência no BRICS? Eu acho difícil, Vitor, e quando a gente olha para o caso do Brasil em específico, porque até mesmo a nossa administração anterior, antes do terceiro mandato de Lula, de Jair Bolsonaro, já ensaiava essa questão de uma eventual saída do Brasil dos BRICS. Isso foi mencionado, por exemplo, em alguns artigos de opinião que foram publicados pelo ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele era da opinião de que o BRICS não é interessante para o Brasil como projeto político. Ainda assim, o Brasil, inclusive, teve uma cúpula dos BRICS no país durante a administração Bolsonaro, 2019, se não me falha a memória. Então, o Brasil, estando já nos BRICS, eu vejo com muita dificuldade uma eventual saída do país do grupo. Os membros originais, pelo menos no médio e no longo prazo, eles vão continuar participando desse agrupamento, e os outros 5 membros que foram convidados na última cúpula da África do Sul, além da Argentina, aceitaram, né, o convite e vão fazer parte desse BRICS estendido, que inclusive vai ter a sua próxima cúpula na Rússia. Então, ainda que chegue um governo de direita no Brasil no futuro, eu vejo com muita dificuldade o Brasil, tendo sido um membro fundador, originário dos BRICS, sair do grupo. Você lembrar dessa nova adesão ao BRICS, que vai se consumar, vai ser oficializada a partir agora do dia 1º de janeiro
desse ano de 2024. E até lembrando a nossa audiência, nós estamos falando de 5 países. A Argentina havia essa expectativa também de entrada no grupo, mas agora planos, pelo menos do BRICS, frustrados com essa decisão de Milei. Agora temos Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes integrando a cúpula a partir do ano que vem. Para o grupo e para esses países, qual a importância dessa, digamos assim, junção, na sua opinião, Valdir? Tem se comentado, por exemplo, que o BRICS agora ele controla pelo menos 50% dos recursos energéticos globais, sobretudo petróleo e gás natural, com a entrada desses países do Oriente Médio ao grupo. A gente já tinha a Rússia, que é o segundo maior produtor de gás natural e de petróleo do mundo, e você tem países ricos em recursos naturais, como é o caso do Irã e da Arábia Saudita, sendo adicionados ao grupo. Então, nesse caso, o BRICS aumenta o seu poder geoeconômico. Outra questão de impacto, eu tinha mencionado isso na minha primeira participação, é que os BRICS agora estão com um projeto de negociar em suas moedas locais, fazer comércio em moedas locais, tentando, com isso, diminuir o papel internacional do dólar. E quando você tem economias ricas em recursos naturais, como as que eu mencionei do Oriente Médio, que acordaram, né, depois da Segunda Guerra Mundial, vender esses recursos e receber dólares em troca, né, gerando o que ficou conhecido depois como petrodólares, isso pode ter um impacto significativo. A Arábia Saudita já tem negociações com a China para a venda de petróleo recebendo yuan e também vender os seus recursos utilizando moedas locais. Então, nesse sentido, para os BRICS, acaba sendo um fator de peso para esse projeto. Como eu tinha mencionado, a Argentina de Milei tem a intenção de dolarizar a sua economia, não tem a intenção de contestar o papel do dólar. Então, em vista do que o BRICS tem feito, a não entrada do país nesse agrupamento acaba sendo, de certo modo, lógica do ponto de vista do pensamento do atual presidente Javier Milei. Muito bem, ouvimos aqui o mestre especialista em relações internacionais, Valdir Bezerra. Obrigado, viu, Valdir, pela sua presença aqui com a gente. Um ótimo sábado por aí. Um abraço. Muito obrigado. Bom final de ano, Vitor, Lívia e a todos os que estão nos assistindo agora pela Jovem Pan.